Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto aqui muito importante, onde ele nos fala sobre a resolução de sistema de equações fracionárias. Primeiramente, nós temos que identificar quando que um sistema de equações qualquer será dito fracionário. Bem, é quando em pelo menos uma das equações aparecer fração, onde nesse caso nós temos na segunda equação, perfeito? Aí, para resolver esse tipo de sistema, nós temos que seguir 3 passos bem importantes. O primeiro dele diz que eliminar as frações, ou seja, eu tenho que transformar essa equação fracionária numa equação normal igual a essa aqui de cima. Para isso, então, façamos o seguinte. Eu tenho uma igualdade com uma fração de cada lado. Nesse exemplo aqui especificamente, então, eu vou resolver a proporção, onde para resolver essa proporção, eu tenho que resolver a multiplicação em diagonal dessas duas frações, tá certo? E aí vejamos o seguinte, olha só. Então, eu vou repetir o sistema de modo que a primeira equação, que nós não mexemos com ela, apenas eu vou repetir essa equação. Agora, na daqui de baixo, reparem que eu tenho que resolver a multiplicação em diagonal. Eu vou começar eu vou começar por esse elemento do denominador da segunda fração. Então, teremos a menos 2 vezes 1, repare a diagonal, tá? Então, a menos 2 vezes 1 é igual a menos 2, beleza? Até porque a multiplicação de qualquer elemento por 1 sempre é ele mesmo. Ok, agora eu vou multiplicar a outra diagonal, onde nós temos 2 que multiplica b menos 3. E aí, uma dica importante que eu te dou é o seguinte. Quando você for multiplicar elementos onde nós temos um valor numérico multiplicado por pelo menos outros 2 valores, sejam numéricos ou não, sempre coloque esses valores dentro de parênteses. Por quê? Porque esse número 2, aqui nesse exemplo, ele deverá multiplicar cada elemento dentro do parênteses de forma distributiva, tá? E se de repente você não colocar esses parênteses, é como se esse 2 multiplicasse somente o b, o que estaria totalmente errado, tá bom? Beleza, vamos refazer aqui novamente o sistema. De novo, repita a primeira equação, já que até então não estamos mexendo com ela. Aqui embaixo, repare que vamos ter o seguinte, eu vou ter a menos 2 igual a quem? Opa, esse número 2 vai distribuir, multiplicando no caso, né, cada elemento dentro dos parênteses. Então, teremos 2 vezes b, 2b, menos 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, nós temos agora esta equaçãozinha. Mas, olha só, nós temos que organizar as duas equações, que é o segundo passo. Como é que a gente organiza as equações, então? De preferência, assim como está aqui em cima, reparem, letras para o primeiro membro e números para o segundo membro. Então, teremos a mais b igual a 5. Embaixo, olha só, a. Esse 2b que é positivo passará de forma negativa. Assim como também, pessoal, eu tenho que jogar os números para o segundo membro. Então, reparem aqui, tá? Esse 2, que aqui é negativo, deverá passar ao segundo membro de forma positiva. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho que resolver a operação de adição entre o menos 6 e o mais 2. Opa! Devido ao fato de nós termos aqui 2 valores numéricos com sinais diferentes, essa operação entre eles deverá ser a de subtração. Então, reparem que 6 menos 2 é igual a 4, só que o 6 ele é maior que o 2. Só que o 6 é negativo. Automaticamente, então, o nosso resultado aqui também será negativo. Perfeito? Então, nós temos aqui agora sim, ó, um sistema com 2 equações, sendo que nenhuma delas é fracionária. Então, nós temos em cima a mais b igual a 5 e nós temos embaixo a menos 2b igual a menos 4. E aí vem o terceiro passo, que é resolver o sistema pelo método mais conveniente. Ou seja, é você quem vai escolher o método a ser utilizado. Eu, particularmente, vou resolver essa equação utilizando o método da substituição. Ou seja, eu vou pegar aqui, primeiramente, esta segunda equação, certo? Onde nós temos a
menos 2b igual a menos 4, e dessa equação eu vou isolar a letra A. Se eu vou isolar a letra A, o que acontece? Esse valor que a acompanha passará para o segundo membro, trocando seu sinal. Sendo assim, esse 2b que é negativo passará como sendo 2b positivo, perfeito? E agora, olha só, eu vou pegar a primeira equação que nós temos, a mais b igual a 5, e pelo fato de essa equação ter duas letras diferentes, nós não temos como resolver resolver e achar apenas um resultado, tá bom? Só que, como eu acabei de isolar aqui a letra A na primeira equação, eu vou pegar esse resultado e substituir aqui no valor do A. Então, teremos 2b menos 4, onde esse resultado é a substituição somente do A. O restante da equação eu vou repetir, olha só. Mais b igual a 5, perfeito? Agora, vamos resolver essa equação. Como é que a gente a resolve? Letras para a esquerda, números para a direita. Sendo que aqui então já tenho 2b mais b igual a 5. E aí, pessoal, esse 4 que aqui é negativo vai passar ao segundo membro de forma positiva. Então teremos 2b mais b, cujo resultado é igual a 3b, igual a 5 mais 4, cujo resultado é igual a 9. Como nós temos que achar o valor do b, o valor da variável, esse número que a acompanha passará ao segundo membro dividindo, ok? E a divisão de 9 por 3 me dá como resultado igual a 3. Sendo assim, eu já sei que o valor da letra B é igual a 3. Ok, sabendo que o valor da letra B é igual a 3, como é que eu faço para, de repente, achar o valor da letra A? A gente volta aqui, no caso, onde o A foi isolado, e, como antes a gente não sabia, mas agora eu já sei que o valor do B é igual a 3, o que acontece então? Eu vou ter A igual a 2 vezes, olha lá, 2 vezes 3, menos 4. Lembrando que esse 3 que eu fiz de amarelo, que foi a cor diferente, é esse resultado que nós acabamos de achar. Perfeito? Então, olha só. O valor do A vai ser igual a quem? Bem, se eu tenho multiplicação e subtração, pela regra da expressão numérica, a gente primeiro resolve a multiplicação. Então, teremos 2 vezes 3, que é igual a 6, e 6 menos 4 é igual a 2. Com isso, então, a gente finaliza e acha o resultado também da letra A. Ora, pessoal, se o meu sistema de equações tem as letras A e B, e eu já achei o valor de A e de B, o nosso sistema já acabou de ser resolvido. Portanto, reparem, nós temos que escrever o conjunto solução, tá? Onde esse conjunto solução é um par ordenado, sendo que o primeiro valor a ser escrito sempre é o da primeira letra. Aqui no caso, então eu vou escrever primeiro o valor de A, que é igual a 2, e depois o valor de B, que foi igual a 3. E aí a gente fecha aqui nesse caso, tá bom? As nossas chaves, com isso então, achando o nosso conjunto solução. Beleza, pessoal? Então, nessa aula nós vimos como resolver sistemas de equações fracionárias, onde aqui eu resolvi para ti um exemplo, utilizando, logicamente, esses 3 passos que são essenciais para que a gente consiga resolver um sistema de equações fracionárias. Perfeito? Então, muito obrigado e tchau!